Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor esteja sempre com você e com toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui para fazer mais um culto online abençoado da parte de Deus ao seu coração. Eu gostaria de saudar os irmãos que estão entrando, nessa palavra abençoada, você que está nos acompanhando diariamente também através do Facebook, do Instagram, do YouTube. Muito obrigado, que vocês estão me ajudando muito a evangelizar essas pessoas que hoje estão precisando de uma palavra de Deus diretamente ao coração delas, Gostaria de parabenizar o pessoal que está me acompanhando também aqui de Venceslau Brás, sejam muito bem-vindos nessa noite. Pessoal de Siqueira Campo, pessoal de todo o Paraná, sejam muito bem-vindos nessa noite. Pessoal, também tem um pessoal que me acompanha em Santa Catarina, Braço do Norte, Grão-Pará, São Ludgero, o Jorge, a Josi ali de São Ludgero, o pessoal de Tubarão, sejam muito bem-vindos, esse culto online abençoado, Pessoal de Itajaí, a irmã de Itajaí, a Lindaura, Deus abençoe a irmã, abençoe toda a sua família, seus amigos também, O pessoal de Itajaí é um povo muito abençoado também, Povo de Anitápolis, povo de Anitápolis que eu amo tanto, Pessoal, os pastores André, pastora Ana da igreja, Casa de oração, Casa de oração, uma casa poderosa. Você que está em Anitápolis, não deixe de participar. Pastor André, a pastora André e a pastora Ana são uma bênção de Deus, tá bom? Pessoal também do Rio Grande do Sul que está nos acompanhando, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tem pessoal do Maranhão, do Pernambuco, em todo canto do Brasil, irmãos. Queria dizer assim, muito obrigado, uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Pessoal também que nos acompanha, dos Estados Unidos, México, os missionários da África, que Deus abençoe vocês, De uma forma geral, para você que está me acompanhando, todos os pastores, líderes e pessoas que nos acompanham, uma boa noite, que Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos à palavra de hoje. Eu tenho uma palavra abençoada ao coração, de vocês. Eu gostaria de convidar vocês, que convidem as pessoas que estão ao seu redor, para parar de fazer o que estão fazendo, entrar, nesse vídeo e acompanhar. Se for possível, irmão, pega um caderno, pega uma caneta e anota. O que eu vou falar para vocês são muito importantes e eu quero abrir o entendimento de vocês. Eu quero abrir a visão de vocês, para que vocês sejam abençoados e muito, Nos últimos dias, irmãos, o Espírito Santo tem ministrado muito forte ao meu coração sobre um tema chamado lascívia, Lascívia é o quê? É um pecado da prostituição. Eu gostaria, de falar um pouquinho mais sobre isso, Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, eu nunca ouvi falar na minha vida sobre esta palavra, Então, se você nunca ouviu, irmão, fique conosco até o fim, não saia do vídeo, aprenda, é muito precioso, porque talvez, se você não aprender sobre essa palavra, se você não aprender no que eu estou falando e desconsiderar, talvez você possa perder a sua salvação. Não é brincadeira. Eu vou mostrar alguns versículos, vou falar um pouco sobre isso que está acontecendo tão terrivelmente, hoje no nosso dia a dia, Como eu falei, lascívia nada mais é do que um pecado de prostituição, um pecado de moralidade sexual, E hoje em dia é muito comum a sexualidade, a exploração sexual, de forma geral, está inserida no contexto cultural, está inserida no nosso dia a dia. Há muitas pessoas que não fazem a mínima ideia, melhor dizendo, do que é lascívia. Não faz a mínima ideia de que está fazendo algo que é deplorável, algo que a Bíblia condena, algo que não agrada o coração de Deus. E quando eu falo isso, irmão, não é apenas o pessoal que frequenta a igreja, não é apenas o crente, não é apenas o cristão. É pessoas também que estão fora e tem pessoas que trabalham na igreja, infelizmente, que praticam lascívia e não sabem por quê. Porque não estudam a palavra, O Senhor tem falado muito a respeito disso, eu tenho falado muito no meu canal, sobre você estudar a palavra, a importância de você ler a palavra, irmão. Se você não tem costume, leia a palavra. Mas
sem mais demoras, eu quero entrar adentro desse assunto. Por quê? Porque, como eu falei, há pessoas que trabalham na igreja, que estão praticando, há membros da igreja que estão praticando, e eu coloco a culpa disso especificamente nos líderes, tá? Porque todo pastor, todo ministro da palavra que se chamado por Deus, ministro, sacerdote do evangelho, ele tem a obrigação de falar a verdade, tem a obrigação de ensinar a verdade. E a gente vê, né, que assim como em Oséias capítulo 4, né, os sacerdotes estavam negligenciando. Existe alguns sacerdotes no tempo de hoje, alguns ministros da palavra que estão negligenciando, né, o evangelho, não estão pregando, e por isso o povo está se corrompendo e está chegando no final dos tempos, né? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam, né? E é importante que a igreja entenda que nós somos chamados não para andar em imundícia, não para andar em prostituição, não para andar em lascívia, em imoralidade sexual, mas andar, né, realmente em santidade para com Deus. E existe até algumas igrejas, infelizmente, com tristeza eu falo isso, irmão, que estão legalizando pecados dentro da igreja. Esse é o fim, irmão, pelo amor de Deus. Povo de Deus, acorda. Pastores, acorda. Igreja Santa do Senhor, acorda. Não devemos nos misturar com o que é santo e profano. Vamos aprender o que a palavra de Deus nos diz? Gálatas, capítulo 5, verso 19. Acompanhe aqui que eu vou ler na minha Bíblia. Se você não tem aqui, apenas ouça. A palavra de Deus diz assim: porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Vou ficar até aqui porque hoje o assunto abordado é lascívia. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que nos ouvem através desta palavra, deste vídeo abençoado pelo YouTube, Instagram, em qualquer meio de comunicação ou rede social. Que o Senhor possa abrir os olhos delas, que elas possam entender, Senhor, que a lascívia, a prostituição, Senhor, não é algo que agrada ao teu coração. Na verdade, é uma abominação, Senhor. E aquele que foi comprado pelo teu sangue deve andar dignamente, Pai. Não podemos aceitar, Espírito Santo, este mal tão grande dentro da igreja. Assim como também aconteceu na igreja de Coríntio. E o apóstolo Paulo lutou tão fervorosamente para acabar com isso. Ministra ao nosso coração, nos conscientiza, Senhor. Abre os nossos entendimentos e arranca as escamas dos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de mais nada, né, a gente precisa, para poder entender realmente o que é a lascívia, a gente precisa entender o que é a prostituição. Porque a lascívia, ela se enquadra dentro da prostituição, e é importante que você entenda, né? Então assim, ó, segundo o dicionário, tá? Segundo o dicionário, prostituição é uma palavra que vem do grego, significa porneia. Grave essa palavra, porneia. Prostituição, porneia. Ou seja, são todos os tipos de pecados sexuais imorais que o ser humano, ele faz dentro do campo, né, da sexualidade. Então, prostituição, a palavra prostituição vem do grego, que significa porneia, é todo tipo de depravação, né, imoral, tá bom? De todo tipo de depravação na área sexual da pessoa. Então assim, vamos lá, eu quero dar alguns exemplos para vocês, né, de pecados, né, de porneia, né? O que é a prostituição? A primeira coisa que eu quero falar, o que é um pecado de porneia, irmãos? Masturbação. Masturbação é um pecado de porneia, isso mesmo. Ele também é o que? Um sexo solitário, é o que, né? Geralmente é praticado após o consumo de pornografia. Exatamente, irmão. Então, a masturbação é um pecado de porneia e ele é consumido geralmente depois da pornografia. Geralmente hoje, com o alto da tecnologia, né? Vemos muitas pessoas se perdendo no celular, vendo pornografia, se masturbando. Eu quero que você saiba, você que está se masturbando, você que tem esse pecado, pare de fazer isso. Isso é pecado de porneia e traz condenação, isso é prostituição. O segundo exemplo que eu quero dar é a fornicação. O que é a fornicação, pastor? É a prática de relações sexuais entre namorados,
é a prática de relações sexuais entre noivos, é a prática de relações sexuais, né, entre pessoas ainda que não fizeram uma aliança com Deus, não fizeram uma aliança com seu marido, com sua esposa. Irmãos, isso deixa tão triste o coração de Deus. Deus fica tão triste quando pessoas elas usam a explorar a sexualidade antes do casamento. E o Senhor ele fica muito feliz que você pratique, né, o sexo saudável segundo a Bíblia depois de se casar com sua esposa, com o seu marido, tá bom? Então que você possa entender que a fornicação é um pecado e essa prática é muito comum no nosso dia a dia. Essa prática, irmãos, é comum, as pessoas estão namorando, as pessoas estão noivas, né? As pessoas estão solteiras, sexo sem compromisso, né? E acham que está tudo certo. Não, isso é pecado. Você está pecando contra o seu próprio corpo, irmão. E essa prática é abominável. O terceiro que eu quero falar é sobre relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Isso é prostituição também. É considerado por Deus, aqui em Gálatas, como prostituição. É uma prática abominável, é um pecado de porneia. O que é pecado de porneia mais, pastor? Pecado de porneia é relação em grupo. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, pastor, mas coisa nojenta. Irmão, é a depravação dos nossos tempos. Eu sou obrigado a falar sobre isso, né? Existem algumas pessoas que têm costume, hábitos de ter relações sexuais não apenas com seu marido ou sua esposa. Tem gente que convida outros, né, outros casais para se relacionarem entre si, que é uma abominação para Deus. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, que a palavra de Deus nos orienta, né? Então, assim, eu queria falar alguns nomes para você que nunca ouviu. Grava isso, irmão. É importante você estar por dentro do que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, assim, eu anotei aqui o nome de uma das práticas. É soft swing, tá? Que é a troca de casais sem penetração. Se você for procurar na internet, você for pesquisar, você vai ver que existe essa prática. Isso é um pecado de porneia, isso é uma prostituição, né? Então, soft swing é troca de casais, sexo entre o casal sem penetração. E aí tem o hard swing, né? Que é a troca de casais com penetração. Irmão, de qualquer forma, isso é porneia, isso é condenável, é abominação aos olhos de Deus, entendeu? Então eles podem fazer isso, né, com dois casais se relacionando, ou eles mudam os parceiros dos casais entre si, pode fazer em grupo ou separado, mas é pecado de porneia a mesma coisa. Um outro pecado de porneia, irmão, que eu quero te ensinar nessa noite é a zoofilia. Exatamente, é a prática de relação sexual entre homens e animais. Tem pessoas que têm isso, irmão. É horrível, mas tem. Tem pessoas que têm casos, né? Eu não vou nem entrar aqui, mas se você sabe o que eu estou falando, você vai entender, né? Infelizmente, tem pessoas que se relacionam e têm vidas como se tivesse um casamento com animais. Irmão, isso é pecado. Isso é contra a Constituição de 1988 do Código Brasileiro. Eu quero te falar sobre isso aí, você está entendendo? É horrível essa prática. A pessoa que frequenta, a pessoa que faz esse tipo de atitude, a pessoa precisa se libertar, pedir ajuda, né? A necrofilia, irmão, o negócio é sério. Vai ler a Bíblia que você vai ver que existe essas coisas. É o que? É pessoas que têm relações sexuais com cadáveres. Existem pessoas que vão em cemitérios, irmão, e vão se relacionar com pessoas em estado, né, de decomposição, 2, 3 meses, a pessoa sente a atração por esse tipo de coisa. Isso é pecado de porneia, isso é prostituição, isso é laço de Satanás. Então, assim, de forma geral, para você entender, o pecado de porneia, né, ele é todo tipo de atitude sexual imoral. Tudo que é imoral no campo da sexualidade é prostituição, é porneia. E a lascívia está inserida dentro deste contexto, né? Então, assim, você pode estar perguntando assim, pastor, nunca ouvi falar sobre esse pecado, não sei, pastor, o que é lascívia, não faço nem, não imagino nem na minha cabeça o que seja. Então, assim, eu quero te esclarecer, tá? Eu fui pesquisar e diz assim o seguinte, o que é a lascívia, irmão? A lascívia é um comportamento indecoroso, grava isso, de luxúria,
sensualidade, libertinagem. É uma pessoa que não possui pudor sexual, né? É um comportamento sexual sensualizado. Sabe aquelas pessoas que sensualizam? Isso é lascívia. É uma pessoa que não possui restrições sexuais e ela é entregue aos prazeres da carne, ao sexo, né? Então vamos lá. Algumas pessoas, para clarear mais o culto de hoje, eu peguei algumas palavras para deixar claro a tua mente, né? Que talvez a pessoa está me ouvindo aqui, ela não entende muitas palavras que o dicionário acabou de escrever. Primeira coisa, a palavra que eu separei aqui, o que é uma pessoa libertina, tá? É a conduta de uma pessoa que não possui limites para se entregar aos prazeres sexuais. Sabe aquela pessoa que ela é doente? Sabe aquela pessoa que não consegue se controlar? Sabe aquela pessoa que ela é totalmente dominada pelo sexo? É uma pessoa libertina, é isso que a Bíblia está falando, é uma pessoa que é lascívia. Uma pessoa que faz o pecado de lascívia, melhor dizendo, né? O que é a luxúria, né? Que está dentro da lascívia, né? É o excesso da busca insaciável de prazer carnais e sexuais. Ou seja, a pessoa nunca está satisfeita, né? Nem com o seu marido, nem com a sua esposa, nem com o namorado, nem com nada. Ela sempre está em procura, ela quer mais, ela quer coisas mais excitantes, ela quer coisas maiores. E é uma luxúria desenfreada. Irmão, lascívia. Lascívia. Pessoa que se entrega à carnalidade. Pessoa que não tem limites, a busca insaciável é lascívia. O que é mais lascívia, pastor? É um despudor. Mas o que é a palavra um despudor? É uma pessoa sem vergonha. Me desculpa, irmão, se eu baixei um pouco o nível da palavra aqui, mas infelizmente você precisa entender o que é lascívia. A pessoa que pratica, segundo o dicionário, segundo Deus, é uma pessoa sem vergonha, que não tem vergonha, não tem pudor de nada. Você está entendendo? É uma pessoa indecorosa, né? Que é o quê? É uma pessoa indecente. É uma pessoa que fere a moral e os bons costumes. Sabe aquelas pessoas que não estão nem aí com o corpo? Não está nem aí com o que o pai fala, o que a mãe fala, o pastor fala, o que os amigos falam. Assim, não estou nem aí. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Irmão, pecado. Isso é pecado. É uma pessoa devassa. Lascívia é devassidão, irmão. Escuta. É uma pessoa imoral. Pessoa lascívia é uma pessoa imoral. Dissoluta, libertina, depravada. É uma pessoa corrompida, é um degenerado. É um despurador. É uma pessoa indecente, pervertida, safado, sem vergonha e sólido. Irmão, só coisa horrível. Só coisa horrível. Então, assim, tudo isso é uma pessoa, é a pessoa que pratica lascívia, irmão. Misericórdia, eu sei, irmão, é terrível. Agora, eu quero dar alguns exemplos para vocês sobre lascívia. Para você que está me acompanhando. Sabe o que é lascívia, irmão? Palavras obscenas. Sabe aquelas pessoas que chegam perto de nós e ficam falando palavras obscenas? Ficam falando coisas obscenas? Isso é uma pessoa que pratica lascívia. Lascívia também é aquela pessoa que dão palavras de duplo sentido, sabe? Eu geralmente, assim, antes de eu me converter, eu junto com meus amigos, eu ouvia muito, às vezes eles davam cantada nas meninas, eu via outras pessoas que não eram meus amigos dando cantada, e aí quando ela ia brigar, mas ele falava, não, mas eu não queria dizer isso. Você tá entendendo? É uma palavra de duplo sentido, né? É horrível isso, irmão, é horrível. Então, assim, sempre que eles falam essa palavra de duplo sentido, é uma pessoa lascívia, uma pessoa que não tem pudor, que ela não tem escrúpulos, é um ser vergonha, né? É uma pessoa que, olha, misericórdia, é um devasso, é uma pessoa pervertida. Então, assim, a pessoa, ela fala, se a outra cair no papinho dela, ela cai e vão ter relação sexual. E vão ferir o corpo, vão ferir a palavra de Deus, e vão fazer as coisas contra Deus, né? Contra o próprio corpo. Se a pessoa briga com ela, porque a pessoa tem princípios, a pessoa fala, não, mas eu não quis falar isso, você que é malicioso. É palavras de duplo sentido. Lascívia também, irmão, são palavras que levam outras pessoas a ter pensamentos imorais. Você já viu aquelas pessoas que têm pensamentos imorais? Que falam as coisas e geram coisas na cabeça do outro que a pessoa não tem? Você já viu algumas vezes os nossos filhos voltando da escola, né, voltando de algum lugar, com algumas brincadeiras de mau gosto?
que foram falar brincadeiras pesadas, brincadeiras de sexo. Pessoas lascívas que ensinam isso, tá? Então assim, guarda isso, irmão. O que é mais lascívio? É quando você tem atitudes que levam outras pessoas a ter desejos sexuais de você. Sabe, geralmente, irmão, não estou falando para tirar parte de ninguém, mas geralmente é a mulher que faz isso, né? O homem é mais direto. Às vezes as mulheres, elas se comportam com gestos, com formas, para quê? Para serem desejadas pelos homens. Às vezes é homem também, irmão. Tem homem também que faz isso aí para ser desejado. Aí fica criando, fica estimulando aquela imaginação na cabeça da pessoa, levando a pessoa a pensar pensamentos, né, profanos, pensamentos imorais de sexualidade, de sexo, tendo relações. Isso é lascívia. Se você faz, irmão, abandona isso, tá? O que é lascívia também, pastor? Lascívia é acariciar pessoas que não são cônjuges seu. Sabe, aquelas brincadeiras que as pessoas fazem, meu amiguinho de serviço, a minha amiguinha, porque eu gosto, ele é meu amigo de coração, minha amiga de coração, você tá entendendo? Meu amigo de infância, amizade colorida, amizade colorida. Lascívia, irmão, cuidado, Você sabe por que você não pode ficar acariciando? Porque quando você acaricia uma pessoa que não é o seu marido, não é a sua esposa, você está gerando um sentimento dentro do coração dela, que você não pode satisfazer. E quando você satisfaz, se você satisfazer, você cai em pecado de prostituição, de adultério. Por isso tem tanto casamento destruído, por isso tem tanta pessoa ferida, tanta pessoa que fala hoje homem, mulher, adolescente que eu trato, que diz que não quer mais casar, porque estão feridos por causa de brincadeiras. Isso é lascívia, isso é prostituição, irmão. Isso é prostituição, pecado de porneia. Não faça. Se você não acariciar mulher que não seja tua esposa, é lascívia. Não acariciar homem que não seja teu marido, isso é lascívia. Que você também tenha no teu coração, né? Eu quero falar também, sabe o que é mais lascívia? Tem muita gente que vai se escandalizar. O vídeo hoje eu sei que é pesado, irmão, mas é isso mesmo. A palavra de Deus fala que é uma espada de 2 gumes que corta. Ou seja, se o evangelho não te confronta, se o evangelho, ele não, irmão, ele te cutuca, não te força a você mudar, não é evangelho. Isso aí é massagear ego das pessoas. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Eu estou para pregar a verdade, eu quero te ensinar. Porque talvez você faça essas práticas e você não sabe. Talvez você ache que é normal, e eu até entendo que algumas coisas também eu praticava, irmão, quando eu era do mundo, eu não sabia. Então é importante que a gente saiba, mas mesmo que eu era do mundo e não sabia, isso não significa que não era prostituição, não significa que não era um pecado de porneia, não significa que isso é uma coisa contrária à palavra de Deus, né? Por exemplo, assim, roupas, quero falar sobre isso, eu sei que é polêmico isso, tá bom? Roupas. Às vezes as pessoas, elas produzem a sensualidade. Tudo que eu estou falando é de forma sensual, irmão. Isso é lascívia. Sensualidade exagerada que não é com teu marido ou tua esposa, lascívia. Entenda isso. O teu sexo, a tua sexualidade, a tua sensualidade é pro teu marido e pra tua esposa, não pros outros. Então assim, tem pessoas, tá? Tem mulheres que vão pra academia, irmão, coloca a leg da filha de 7 anos de idade. Se é que você tá me entendendo, né? Tem mulheres que botam leg, roupa, calça, que parece que foi colocada a vácuo. Você tá entendendo? Contornando toda a genitália dela. Irmão, você acha que isso agrada a Deus? Você acha, mulher de Deus, que isso agrada ao Senhor? Você acha que você expor o teu corpo, isso agrada a Deus? Não, teu corpo é templo do Espírito Santo. Busca santidade. Cuida, irmão, as mulheres que colocam decote, cuida. Não é que não pode usar decote, mas que o decote não seja exagerado, irmão. Tem mulher que coloca meia taça no negócio. Tem mulher que expõe quase o seio todo de fora. Tem mulher que coloca roupa transparente, irmão, parecendo sutiã por baixo. Isso é lascívia, irmão. Isso é lascívia, irmão, isso vai levar você para o inferno. Isso afasta a presença de Deus de você, porque a Bíblia diz que Deus não habita no pecado. E como é que você quer vir para a igreja? Como é que você quer buscar Deus? Como é que você quer o favor de Deus? Como é que você quer que Deus cuide de você? Se você está se contaminando, cuida disso. Quando você for na academia, coloca uma roupa decente.
Você botou leg, bota uma camisa que tampe a sua bunda, que tampe a parte de trás, que tampe a parte da frente, irmã. Que tampe isso aí. Toma cuidado. Tem pessoas que batem foto na internet, nas redes sociais, para se mostrar. Tem pessoas que botam espartilho, irmão, como se fosse uma coisa normal. Você está entendendo? O mundo está doido hoje em dia. O mundo está ficando pornográfico. Não há limites. Há pessoas hoje em dia que estão expondo os filhos, irmão, a ver esse tipo de conteúdo. Você está entendendo? Homens hoje em dia usando calça apertada. Fica aparecendo toda a genitália. Que isso, irmão? Que isso? Camisa aparecendo tudo, se mostrando, irmão. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Não adianta, irmão, até gente que usa saia. Quantas vezes, irmão, estava dentro da igreja, as irmãs falando, irmã da igreja, falando das irmãs lá fora que usava shortinho e estava usando saia a vácuo. Meu Deus do céu, que aberração é essa? O que está acontecendo com o evangelho? Eu estou aqui para pregar a verdade. Cuida disso, irmão. Isso aí, ele alimenta desejos sexuais dos homens. Você está procurando, irmão. Você está procurando, irmão. Cuida da tua esposa, você que está me ouvindo agora. Não deixe sua esposa usar isso aí não, irmão. Você está pedindo para ter uma traição, você está pedindo, né, para acabar teu casamento. Esposa, você está pedindo. Cuida, vocês têm que cuidar, é santo. Cuida do que os seus filhos usam. Cuida. Ah, pastor, não tem nada. Vai cuidar de pessoas que caíram na prostituição, pessoas que caíram no lesbianismo, no homossexualismo, pessoas que estão chorando, pessoas como eu sempre estou atendendo, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão tomando remédio, pessoas que foram pra rua, caíram na droga e caíram em prostituição, irmão. O negócio é sério. Você não pode ficar negociando com o pecado não, irmão. Lascívia na forma de se vestir, lascívia na forma de falar. Você tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que tomar cuidado. Quero continuar falando aqui, ó. O pecado de lascívia significa ser uma pessoa sem vergonha. E uma pessoa sem vergonha, desculpa eu dizer, é uma pessoa que vai fazendo safadeza. É uma pessoa safada. Aí você entra no YouTube, você entra na rede social mostrando peito, tudo e bunda. Aí agora tá essa onda que todo mundo aí fica mandando nudes. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse a coisa mais normal. Irmão, 67%, escuta, 67% das pessoas que frequentam igreja, foi feito estudos, tem problema com pornografia, tem problema com lascívia, luxúria. São pessoas depravadas, pessoas que têm crises no casamento. Tem casamento que está sendo destruído porque marido deixa de ter relação com a esposa, porque fica na lascívia, porque fica na pornografia. Vamos acordar, gente. Vamos acordar dessa vida. Você tem que se vestir de forma decente, santa, pura. Porque Deus te escolheu assim, porque Deus te chamou para a santidade e não para a lascívia, não para o pecado, irmão. Põe isso no teu coração. Eu quero te dizer também que, quer ver, sempre quer excitar os outros. Lascívias são pessoas também aqui, ó, que eu marquei aqui, pessoas que sempre querem excitar os outros. Sabe aquela pessoa, desculpa a expressão, mas eu preciso falar. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu escuto isso bastante de mulheres, porque eu sou gostosa. Aí você vai ver, barriga de fora, peito aparecendo, bunda aparecendo, culote aparecendo, tudo aparecendo, se expondo. Aí depois que fica assim, aí vem orar, vem chorar, vai falar, pastor, por favor, me ajuda, eu não consigo casar. Pastor, todo casamento que eu entro não dá certo. Pastor, meu relacionamento não vai pra frente. Pastor, parece que eu tenho uma maldição. Pastor, parece que eu tenho um dedo podre. Irmão, ô irmã, escuta, quem é que vai te querer você expondo o teu corpo assim? E quando eu falo te querer, eu não tô falando de homem e mulher lá fora. Porque sexo é natural hoje em dia, né? Porque ninguém guarda mais o corpo. Eu estou falando homem de Deus de verdade. Qual é o homem de Deus de verdade que vai querer você, mulher, que está me ouvindo aqui, mulher de Deus, se você expõe o seu corpo? Qual é o homem de Deus que vai querer ver a esposa dele se mostrando e um monte de macho olhando? Um monte de homem olhando, produzindo pecado, falando da esposa deles. Claro que ninguém, irmão. Você acha que vai? Claro que não.
Você, homem de Deus, como que você vai querer uma mulher de Deus se você vive se exibindo nas redes sociais, botando roupa colada, se exibindo com o teu corpo, porque tá fazendo academia, isso, aquilo outro, e vai fora. Aí procura tudo que é pessoa que é altamente sensual, que tá fazendo as coisas, daí depois passa dificuldade. Não dá certo porque mulher que é mulher de Deus, mulher de fibra, mulher de oração, mulher que dobra o joelho e ora, não vai aceitar isso não. Ela não vai se corromper. Então você não pode se corromper, irmão. Você precisa estar firme nas coisas. Você precisa entender que as coisas de Deus são santa e pura. Como é que você vai ter o favor de Deus se você faz as coisas tudo errado? Servir a Deus, irmão, não é ir para o culto simplesmente, não é dar dízimo e oferta. Não é você vir para a igreja. Não é você assistir um vídeo, é você ter metanoia na tua cabeça, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudar suas atitudes erradas, aquilo que aborrece a Deus, aquilo que Deus rejeita, aquilo que vai levar você para condenação. Você precisa entender que a prática de lascívia é prostituição. É prostituição, e o negócio cada vez está ficando pior, que antes eles mandavam nudes, agora eles estão descaradamente, irmão, colocando no site, as meninas vendendo fotos, os caras vendendo foto para ganhar dinheiro. Isso é nojento. Isso é contra a vontade de Deus. Isso é contra o que o Senhor te criou. Deus não te criou para ser uma mercadoria. Aí depois você, mulher, quer reclamar. Ah, porque todo homem me vê como um pedaço de carne. Você está se vendendo como uma mercadoria? Ah, pastor, porque toda mulher está me traindo. Ela só quer dinheiro. Você só quer ficar ostentando, mostrando o teu corpo. Mostra conteúdo. Mostra que você é homem de Deus. Para com isso, irmão. Se você quer um homem de Deus, você quer uma mulher de Deus, você vai procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus na presença de Deus. Não expõe o teu corpo. Isso traz condenação, irmão. Isso, eu quero te falar, a partir de hoje, você que está me ouvindo, que não sabia o que é lascívia, você é indesculpável diante de Deus. Saiba disso. Agora os teus olhos foram abertos, o teu entendimento foram abertos. Se você praticou isso antes, tudo bem, mas Deus está te revelando. Saiba que isso, a lascívia, pecado de porneia, de prostituição, é condenado por Deus. Que esse pecado, esse comportamento vai te levar para o lago de fogo e enxofre, para o inferno, irmão. Você não pensa que você vai se salvar praticando essas obras da carne. Não pensa, porque você é templo do Espírito Santo, você está corrompendo o templo do Espírito Santo, irmão. O teu corpo é para ser puro, não para prostituição. Eu quero que você entenda que a tua mente tem que ser pura, não uma mente depravada, pervertida. Você está entendendo? Paulo fala, irmão, tudo que for justo, tudo que tiver alguma virtude, isso que você deve procurar, deve você pensar. Não pensar em coisa ruim. Salmos vai dizer que o homem bom, quando vê a coisa mal, foge. Você está fugindo, irmão? Você está fugindo, irmã? O que você anda vendo na internet? O que você anda vendo na televisão? O que você anda vendo em filmes? O que você anda vendo na rua? Como você anda se vestindo? Você está tendo um comportamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Fica aí a pergunta para você. Jó disse, né? Eu fiz um compromisso, né? Para que os meus olhos não vissem nenhuma virgem. Até o próprio Jó estava guardando o coração, irmão. Por que você não vai guardar o teu coração? A Bíblia diz, né? Jesus diz... Os olhos do homem é a candeia do seu corpo. Você sabe por que algumas pessoas só vê maldade? Vê maldade em tudo. Já viu aquela pessoa, aquela lascívia, a pessoa que tem a mente depravada? A gente fica até assustado de estar perto de pessoas assim. Corpo, a mente toda dominada por sexo. Toda dominada por imoralidade, por luxúria, irmão. O negócio é sério. Aí eu fiz duas perguntas aqui, que são as perguntas que mais o pessoal me procura para perguntar. Eu fiz assim: pastor, Deus irá me condenar porque eu praticava lascívia sem conhecer as escrituras? Primeira coisa, eu quero te dizer que não, irmão. Não, porque Deus ele leva em consideração um tempo de inocência. Mas como eu falei aqui acima, a partir de hoje, você não é mais inocente. Você sabe o que é lascívia, você sabe o que é pecado, você sabe que Deus rejeita e abomina esse tipo de pecado, de imoralidade sexual, né? E que isso vai te levar para o inferno. Então, a partir de hoje, você se torna indesculpável. Então, assim, Deus não vai te cobrar pelo passado. Mas a partir de hoje, que teus olhos foram abertos, se você praticar, irmão, peça perdão.
A segunda pergunta que eu fiz é o quê? Que eles fizeram: pastor, agora que eu entendi o que as escrituras, diz, e eu sei que é errado, o que eu devo fazer? Escuta só, irmão. Primeira coisa que você deve fazer: peça perdão para Deus por toda a lascívia que você cometeu, todo o pecado de porneia, todo o pecado de imoralidade sexual, toda a obra da carne que você fez na sua vida. Peça perdão para Deus, para que Deus apague. Peça perdão em nome de Jesus. A segunda coisa que você tem que fazer é se arrepender. Tá? E arrepender não é parar só de fazer, irmão. É se arrepender. Arrependimento traz tristeza, traz quebrantamento. Você tem que entender que o que você fez é horrível. O que o mundo ensina, essa cultura é horrível. Isso não é coisa de Deus, irmão. Você precisa entender que são práticas de prostituição, que talvez estaria cometendo. Então peça perdão para Deus primeiramente, se arrependa e terceiro, abandone essas práticas e nunca mais faça. Peça para Deus te ajudar a eliminar isso da tua vida, irmão, porque o negócio é sério. E para terminar, para vocês verem como é importante isso, irmão, eu quero informar para vocês uma coisa que muita gente desconhece. E eu falei que eu vou trazer um conteúdo abençoado, um conteúdo rico, para você aprender a ser um verdadeiro cristão, não ser ludibriado, driblado pela cultura mundana ou por pessoas que se dizem aí ministros da verdade quando são ovelhas. Ovelhas não, são lobos. Você está entendendo? Escuta só isso aqui, irmão. Eu botei como informações adicionais a lei número 12.115 de 7 de agosto de 2009 diz o seguinte: artigo 218b. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzir a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outro, pena ou reclusão, ou seja, cadeia de 2 a 4 anos, tá? Favorecimento de prostituição, ou seja, para você que pratica lascívia, não quer parar, você tem que saber que isso é condenado espiritualmente, isso é condenado pela lei, pela Constituição de 1988 do país. Se você praticar lascívia perto de menor de 14 anos, 2 a 4 anos de cadeia para você. Você está entendendo? Porque está corrompendo. Você está corrompendo de menor, você está corrompendo a inocência das crianças. Você está entendendo? Então saiba que isso também é condenável. Condenável pelos homens e por Deus. Então abandona de todo o teu coração, que você possa cair, irmão, que você possa cair nesse momento em si, entender que isso não é uma coisa agradável, que isso, não vai te edificar, que isso vai afastar a presença de Deus da sua vida, que isso vai trazer tão sérios prejuízos. Irmão, tem tanta gente presa com pornografia, com lascívia, irmão. Você não tem noção tanto de criança que eu estou atendendo já com 10 anos de idade vendo filme pornográfico, porque pai e mãe é um banana que não sabe olhar o que os filhos estão fazendo. Antigamente o pai descia o couro dos filhos, irmão. A mãe dava umas varadas, vê se apanharam, se não cresceram respeitando pai e mãe. Hoje você não pode bater mais nos seus filhos, não pode fazer mais nada, que tudo é motivo de cadeia. Tem coisas que, melhor eu parar por aqui, irmão. Eu fico às vezes indignado com essas coisas, porque a gente tem que educar. A Bíblia diz que a gente tem que educar os nossos filhos no caminho certo. E para você educar alguém no caminho certo, você precisa andar no caminho certo, você precisa saber o que é certo. E você nunca vai saber o que é certo se você não estuda a palavra. Se você não conhece o que a palavra fala, você não entende o que Deus quer para você. Então, a partir de hoje, saiba que porneia, pecado de prostituição é lascívia, irmão. Abandona essas coisas. Abandona. Se você fez, irmão, peça perdão para Deus a partir desse momento, que Deus vai te perdoar, Deus está disposto a te perdoar. Se você é preso nisso, peça ajuda. Irmão, peça ajuda para o teu líder, para o teu pastor. Se quiser mandar mensagem para mim, manda mensagem que eu vou te ajudar. Estamos aqui para orar, para te livrar deste mal, porque se você abraçar a devassidão, se você abraçar a luxúria, se você se entregar à imoralidade, o sexo, irmão, você vai pro fogo, você vai pro lago de fogo e enxofre, você vai pro inferno. E depois você não vem me falar que o pastor não ensinou, que o pastor não pregou, que ninguém te falou, que você não sabia, irmão. Você tem que estar consciente. Se arrependa, irmão, neste momento. Deus, ele não veio condenar o ser humano.
Deus ele veio condenar Satanás, seus demônios, as bestas, irmão, não ser humano. Ser humano, o desejo de Deus é que todos se salvem, que você possa se salvar, que você possa nesse momento se arrepender. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por todo homem, toda mulher que me ouve neste momento, Senhor, que haja uma metanoia, Senhor, que esse vídeo, que essa palavra abençoada possa alcançar o coração deste homem, alcançar o coração dessa mulher, que eles parem, Senhor, com a prostituição. Se por algum motivo, Senhor, eles entraram na prostituição, seja eles querendo ou não, ou foram obrigados, Senhor, que a partir de hoje que eles tomem, meu Pai, uma posição de sair deste caminho, de abandonar, Senhor, este caminho, de abandonar a prostituição, de abandonar a porneia, Senhor, de abandonar a imoralidade sexual, Pai. Que o Senhor possa guardar o coração deles, os olhos, Pai, aquilo que eles vê, Senhor, pela televisão, pelo rádio, filmes, novelas e todas as coisas, Pai. A vestimenta, Senhor, que eles não sejam pessoas imorais. Ensina as mulheres a andar, Senhor, com pudor. Não, Senhor, sendo pessoas que não têm vergonha de expor o seu corpo, se rebaixando, se humilhando, Senhor, se vendendo por curtidas no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, Senhor, que elas não se vendam um corpo, não se vendam, Senhor, que elas parem, Senhor, de fazer essas coisas abomináveis. Se alguém aqui, Senhor, que é preso na prostituição, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora que todo espírito de prostituição caia por terra, abandona isso, abandona marido, abandona a esposa, não destrói o teu casamento. Mãe, papai que está me ouvindo, cuida do que teus filhos estão vendo, cuida, analisa tudo. A Bíblia diz, confere tudo. Guarda o teu coração, para de perder. Algumas pessoas ficam perdendo tempo em cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do evangelho, vai ver se você está habilitado para se salvar, irmão. Vai ver se você está cumprindo a palavra de Deus, vai ver se você está agradando ao Senhor, vai ver, irmão, não viva uma vida dupla dentro da igreja. Vocês não estão entendendo, Jesus está voltando, Jesus está à porta. O terceiro templo está sendo construído e o povo ainda continua a pecar, achar que as coisas são do jeito que são e está tudo bem porque é meu corpo, minhas regras. Não é o seu corpo, não é as suas regras. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi comprado por Jesus de Nazaré, foi Jesus que morreu por você na cruz do Calvário, foi Jesus que te libertou do pecado, foi Jesus que te libertou da prostituição, do vício, foi Jesus. Então não volta a praticar essas coisas. Você que está na igreja, anda de forma santa, irmão, anda de forma santa. Deus está te olhando, Deus é justo. Você pode perder sua salvação, talvez essa seja a tua última oportunidade de salvar, irmão, e que você tenha consciência disso, que Deus possa mudar a tua mentalidade, mudar o teu coração. Você que está preso na internet, na pornografia, em site pornográfico, irmão, abandona, pastor, mas eu não consigo. A Bíblia diz o quê? Se tua mão direita te leva a pecar, corta, irmão, não está falando para cortar a mão, corta isso da tua vida, corta, seja radical, é melhor você ser radical do que você ir para o inferno, é melhor você ser radical do que você ir para o lago de fogo e enxofre, é melhor ser radical, irmão, do que você perder a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Há tantas pessoas que são famosas na internet, pessoas bem-sucedidas porque foram lascivos, foram pessoas que usaram do sexo e do dinheiro, irmão, perderam tudo, estão sozinhas. Não seja você um desse, seja uma pessoa que agrada ao coração de Deus, que Deus possa te abençoar, irmão, hoje e sempre, que Jesus te ajude a se libertar desse pecado, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se você gostou dessa palavra, se você se sentiu abençoado com esse conteúdo, e você gostaria de me ajudar por algum motivo, ou abençoar a obra de Deus, você pode estar fazendo o seu Pix para abençoar essa obra abençoada. Eu também peço para você que me ouviu, que gostou desse conteúdo, que você deu a sua curtida, irmão. Curte aí, dê o seu joinha, né? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder.
né? E que se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, né? Pastor André Iorri, lá, porque todos os dias eu quero te incentivar com mensagens de Deus ao teu coração para a sua edificação. Vamos crescer, irmão, em fé. Vamos fazer as coisas que agradam a Deus e vamos evangelizar o mundo e vamos cuidar da nossa vida para que a gente também possa se salvar, tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus.